Continuando então, gente, a nossa aula sobre elementos de microbiologia, né? Você já tem aí gravado a parte 1, a gente vai falar hoje aqui da parte 2. Começando com as bactérias, falando um pouquinho da morfologia, elas têm três formas gerais: elipsoidal ou esférica, cilíndrica ou em bastonete e espiralada. Vou mostrar cada um para vocês. As células bacterianas esféricas ou elipsoidais são chamadas de cocos. Vamos ver o que significa isso. Então, cocos, a gente tem aqui essas fotos aqui de microscópio, tá? E eles se dividem, né? Dentro do grupo de cocos, a gente tem aí diplococos, quando a gente tem duas bolinhas aí juntinhas, né? Quando ele vem de dupla, assim, então vem diplococos, é o nome. Quando parece esse colar de pérolas, né? Que são várias bolinhas juntas, é chamada de streptococcus, tá? Então vocês conseguem ver tanto aqui, né? Então a gente tem diplococos aqui, tem diplococos aqui também, streptococcus tem nessa figura e também tem aqui nessa amarela do lado direito. Tetracoccus, quando a gente tem quatro, né? Formando esse quadrado, aí já chamamos de tetracoccus, tá bom? Aqui tem a foto dela em microscópio e aqui também. Aqui na letra D a gente já tem Staphylococcus, tá? Veja que já é uma formaçãozinha mais desorganizada, né? Não tem um formato certo, né? De colar de pérolas, nem de quadrado, nem de cubo, né? Quando é assim, mais bagunçadinha, né? Vamos dizer assim. Ela é chamada de Staphylococcus, tá? Então vocês têm tanto aqui quanto aqui na figura, como exemplo. E na letra E, quando, né, os cocos formam, né, se juntam e formam um cubo mesmo, né? É chamado aí de sarcina, tá bom? Então, só para vocês relembrarem um pouquinho essa nomenclatura aí dessa parte morfológica das bactérias. Então, de novo, né? Falando aqui do tamanho e forma das bactérias, porque no slide anterior vocês tinham fotos reais, né, de microscópio, e aqui vocês têm o desenho, né? Que eu acho que fica um pouco mais fácil de visualizar, né? Então, o exemplo aqui de Diplococos, o exemplo de Streptococcus, Tetracoccus, Sarcina e Staphylococcus, tá bom? Então, a gente viu a primeira forma, né? A forma de cocos. As células bacterianas também podem ser cilíndricas, né? Ou em bastonetes, também chamado aí de bacilos. Comumente apresentam-se isoladas e ocasionalmente ocorrem aos pares, ou em cadeias, streptobacilos. Então, do mesmo jeito, elas estão isoladas, né? O cocos isolado é cocos. Aqui, bacilos. Mas elas também podem vir aos pares, do mesmo jeito que lá no slide anterior chamava diplococos, aqui vai chamar diplobacilos. Ou quando vem em cadeias. A gente não viu o streptococcus, aqui a gente tem o streptobacilos, tá bom? E aqui tem algumas fotos, né, de microscópio também, né, fotos reais. Então, bactérias tipicamente aí de formatos cilíndricas, né, ou bacilos. E a gente pode ver como é que varia, né, o comprimento e a largura, tá? Aqui na letra A a gente tem um Clostridium, tá vendo? Ele é bem mais compridinho, né, e mais fino, né? Aqui na letra B a gente tem a Pseudomonas. Vocês podem ver que elas são tão finas quanto o Clostridium, né? Mas são mais curtinhas. Temos também aí bacilos na letra C. Vejam que já é um cilindro mais gordinho, né? Vamos dizer assim, tá bom? E aqui a gente tem a salmonela, tá? Vejam que elas são bem menorzinhas também. Então, só para vocês verem como é que pode variar aí comprimento e largura, tá? Desse formato de bacilo. As bactérias espiraladas, né, que é o caso dessa foto aqui, ocorrem predominantemente como células isoladas, tá? Não vão vir aí em dupla, tá? Então elas só ocorrem mesmo, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, em células isoladas mesmo, tá bom? E olha como é o formato da espiralada aqui nessa foto. As bactérias mais curtas, tá? Com espiras incompletas, são conhecidas aí como bactérias coma ou vibriões, certo?
Esse mais curtinho parece assim, eu costumo brincar que parece lembra um Cheetos quase, sabe? O Cheetos que eu tô falando, o salgadinho Cheetos, tá, gente, mesmo. Então, ó, aqui a gente tem fotos, né, de bactérias espiraladas. Então, na letra A gente tem aí célula de Leptospira. Tem várias, né? E mostra até qual é o zoom que foi dado no microscópio. Então, aí vocês têm várias, né? Mais grossas, mais finas, mas sempre com esse formatinho de miojo, né? Do macarrão miojo, tá? Então, quando vocês virem esse formato, vocês já sabem que é o formato espiralado, tá bom? E se for esse espiralado pequenininho, como nessa foto aqui, por exemplo, ó, né? Não é tão longo, né? Ele é mais curto, é chamado aí de vibrião. Terminando aí a parte de formato, né, das bactérias, vamos falar um pouquinho das condições físicas necessárias ao crescimento delas, tá? Uma condição, né, que a gente aí que trabalha, estuda isso, fermentação, a gente precisa falar e estar sempre atento, é a temperatura, né? Então, o crescimento bacteriano, o crescimento de bactérias, pode ter seu ritmo e quantidade determinados pela temperatura, né? Uma vez que essa influencia as reações químicas do processo de crescimento. Então, a temperatura vai conseguir acelerar ou desacelerar o ritmo do crescimento, né? O ritmo em que as bactérias se reproduzem e produzem os produtos que a gente tem interesse, tá bom? E aí a gente tem aí uma divisão, né, em grupos, onde as bactérias psicrófilas, né, chamadas psicrófilas, são capazes de crescer a 0 graus ou menos, embora a temperatura ótima seja entre 15 e 20, tá? Então, o grupo das bactérias que tem o crescimento, né, a temperatura ótima de crescimento entre 15 e 20, são chamadas psicrófilas, mas são capazes de crescer a 0 graus. Aqui ela vai crescer mais lentamente, tá, gente? O crescimento ótimo delas é entre 15 ou 20. Temos as mesófilas, né, onde a gente tem aí a maioria das bactérias, né, estão aqui, são as mesófilas. Elas crescem melhor na faixa de 25 a 40, então a temperatura ótima fica entre 25 e 40, tá bom? E as termófilas, chamadas termófilas, crescem melhor a temperaturas de 45 a 60 graus. Então, a gente tem esses três grupos, né, essa classificação aí, de acordo com a temperatura ótima, a faixa de temperatura ótima de crescimento das bactérias, tá bom? A temperatura ótima de crescimento é a temperatura de incubação, que possibilita o mais rápido crescimento, durante um curto período de tempo, né? A bactéria cresce muito rápido, né? Então, costuma ser aí duplicar, né, em poucas horas. Então, por definição, essa temperatura ótima é ali a melhor temperatura, ou seja, ela realmente vai te dar ali o crescimento mais rápido, tá bom? E aí tem uma tabela aqui que até coloca um grupo, mais um grupo, né? Até o slide anterior a gente viu esses três grupos aqui. Psicrófilas, mesófilas, termófilas, e aqui colocou um grupo mais difícil, né, mais raro, né, de encontrar essas bactérias, mas existem, de extremo termófilas, tá bom? Daí vai depender, né, do autor, do livro, da literatura, tá? Então, só para vocês verem aí a faixa de temperatura das psicrófilas, das mesófilas, das termófilas. Então, por exemplo, a mesófila, ela cresce aqui, ó, entre 12, 15, ela cresce, consegue crescer, ela não vai morrer, né? Até 45 é que ela cresce, mas o ótimo é aqui no ponto mais alto, né? Vejam que aqui, ó, aqui embaixo você tem temperatura no eixo X e no eixo Y você tem aqui gerações por hora, né? Quantas gerações ela vai produzir, né? Tem a ver com a reprodução dela por hora. Então as mesófilas têm aqui o ponto ótimo, né? Mas existe uma faixa onde ela tolera, né? Não vai morrer. Mas tem o ponto ótimo onde ela vai se reproduzir mais, tá bom? Falando agora de outra característica, né? Do pH, que envolve aí, né? A acidez ou alcalinidade. Para a maioria das bactérias, gente, o pH ótimo de crescimento vai ficar aqui entre 6,5 e 7,5, tá? Bem perto ali, né, do neutro, na grande maioria. Embora alguns poucos micro-organismos possam desenvolver-se os limites mais extremos de pH,
As variações mínimas e máximas para a maior parte das espécies também tem 4 e 9, mas a grande maioria está nessa faixa aqui, mais perto do neutro, tá? De novo, tem um gráfico, né? Onde você tem aí pH de 0 a 14 e você tem aí os grupos, né? Neutrófilos, acidófilos, extremo acidófilos e também tem aí, né, os que crescem aí no grupo que cresce no pH mais alcalino e um pH mais extremo, né? Mais perto do 14 aqui, mais extremo. Mas lembrando que a grande maioria vai se localizar nesse meio termo aqui, bem perto do pH neutro, tá bom? Aqui a gente já tem ainda sobre as bactérias, mas a parte de reprodução e crescimento delas, tá? Então, as bactérias geralmente reproduzem-se aí assexuadamente por fissão binária. O que é isso? É o que está bem representado aqui do lado aí direito do slide. E vamos ver aí o passo a passo. A gente tem aqui a célula, né, que vai dar origem lá no final do processo a duas células, tá? Então, o que acontece? Primeiro, essa célula começa a sofrer uma elongação celular. Tá vendo aqui que ela tá menorzinha aqui e aqui ela tá maior? Pois é. Depois disso, ela sofre essa invaginação na parede celular, esse septo. Tá vendo que formou um septozinho tanto aqui quanto aqui? Pronto. E distribui, né, o material nuclear, tá vendo? Tanto para um lado quanto para o outro. Começa essa distribuição aqui, né, para equilibrar aí o material nuclear. Depois tem realmente a formação de uma parede. Vejam aqui, ó, começa a se formar essa parede celular transversa, né? A gente tinha um septo e esse septo começa mesmo a virar essa parede, tá bom? E essa distribuição realmente, né, organizada do material celular em duas partes, tá vendo? E por último, a gente tem aí a separação em duas células filhas. Então a gente tem como se fosse aqui a célula mãe, né, a célula parental que a gente chama, e aqui a gente tem separação em duas células filhas idênticas, cada uma delas capaz de repetir esse processo. Então, cada uma delas vai repetir todo esse processo, né? Então, uma célula forma duas, duas formam quatro, quatro formam oito e por aí vai, tá? É aí que a gente chega a essa progressão geométrica, né? Porque a gente parte de uma única bactéria e esse aumento populacional se faz nessa progressão geométrica, como eu falei. Uma bactéria vai produzir duas, que vai produzir 2 elevado a 2, né? 4, vai produzir 8 e por aí vai, tá? Então, a gente começa aqui a conceituar o termo tempo de geração, né? A partir aqui desse conhecimento que vocês tiveram, que a bactéria se reproduz aí em progressão geométrica. Então, o que é o tempo de geração? O que significa esse termo? Olha só, é o tempo necessário para que uma célula se divida ou para que a população se duplique. Então, exatamente isso que aconteceu, isso que eu expliquei no slide anterior, né, onde a gente tinha lá em cima, né, uma célula, né, sofrendo invaginação, formação de septo, parede, depois formando duas. O tempo para que ela faça todo aquele trabalho chama esse tempo de geração, ou seja, é o tempo para que uma célula se divida em duas, né? Ou para que a população se duplique, né? A gente tem esses dois conceitos aí. E aí, só para a gente começar a entender o que é esse tempo de geração, tem um exemplo aqui, né? Por exemplo, a E. coli, né? A Escherichia coli, tem um tempo de geração aí entre 15 a 20 minutos. Para outras, pode ser de muitas horas, tá? No próximo slide eu trouxe aqui, a gente vai ver um exemplo aqui de vários micro-organismos, vários tempos de geração, para vocês terem uma ideia. Agora, um detalhe importante. Aí, por exemplo, aqui fala que aqui a E. coli tem um tempo de geração entre 15 e 20 minutos. Isso é fixo? Não tem como mexer nisso? Não, né, gente? Quando a gente mexe na temperatura, no pH, né, em todo o ambiente ali, até no design do bioreator, no meio de cultivo, a gente consegue mexer exatamente nesse tempo, tá? Então, quando a gente, por exemplo, trabalha bem próximo da temperatura ótima da Escherichia coli, então a gente vai ter um tempo de geração menor, porque a gente está ali trabalhando na temperatura ótima dela. Se a gente se afasta da temperatura ótima,
que a E. coli trabalha? A gente vai estar aumentando esse tempo de geração, né? Ela vai gastar mais tempo para crescer, para se duplicar, certo? Então tenham em mente que a gente consegue alterar, né, esse tempo. Não em grande escala, mas em pequena escala a gente consegue sim alterar esse tempo de geração, mexendo aí nessa parte ambiental, de temperatura, pH, etc., tá? Da minha fermentação. O tempo de geração depende dos nutrientes, é o que fala aqui. Depende dos nutrientes, né, no meio de cultivo e das condições físicas de incubação. Então, tem sempre aquelas condições ótimas, que você vai conseguir um tempo de geração menor, e quanto mais longe desse ótimo, maior o tempo de geração. E aqui, como eu disse, tem esse quadro, nessa tabela, com alguns exemplos, ó. Eles até fixaram, né, a temperatura 37 graus, por exemplo, né, por exemplo aqui, ó, a temperatura 40 graus, a E. coli tem um tempo de geração em hora de 0,35. Se a gente mudar a temperatura, esse tempo aqui já muda, tá? Se a gente mudar o pH, mudar qualquer outra condição, mudar o nutriente do meio de cultivo, mudar a agitação, a gente vai alterar esse tempo de geração. Agora aqui eu quero que vocês observem que bactérias, né? Esse primeiro grupo aqui é todo de bactérias. Veja que mesmo dentro do mesmo grupo varia muito. Ó, tem bactéria aqui com tempo 0,16 horas e tem aqui com 10,6 horas, tá vendo? Mas a maioria das bactérias crescem mais rápido. Olha aqui o tempo, né? O tempo de geração. Comparem o tempo de geração das bactérias, por exemplo, com algas. Tá vendo? A alga demora mais. A alga tem realmente um tempo de geração maior, né? Então aqui tem fungo, tá? Tem vários micro-organismos aí para vocês começarem a se acostumar. Então, o que dá para observar aqui é que as bactérias são mais ligeirinhas, né? Vamos dizer assim, tá bom? E agora vamos entrar no grupo aí dos fungos, certo? De um modo geral, os fungos vão incluir bolores e leveduras, tá? Eu vejo muita gente falando, levedura, como se não fossem fungos. Não, gente. As leveduras são fungos, tá bom? É um tipo de fungo. Então, a gente vai ver que inclui bolor e levedura. O que diferencia, né, os dois? As leveduras se diferenciam dos bolores por se apresentarem sob a forma unicelular. A gente vai ver no próximo slide aí fotos disso. Os fungos são importantes, você já sabe, né? Já vimos isso aí durante a unidade, principalmente lá na primeira unidade, os artigos que vocês apresentam lá na primeira unidade, que os fungos são super importantes em fermentações industriais, vocês sabem que eles estão envolvidos aí na fabricação de cerveja, do vinho, da produção de antibióticos, de vitaminas, né? De ácidos orgânicos, por exemplo, ácido cítrico, que é muito utilizado na indústria alimentícia, tá? Na fabricação de pães e o amadurecimento de queijos, tá? Também dependem dos fungos. Isso aí são os exemplos mais conhecidos por vocês. Como parasitas, os fungos também causam doenças, né? Tanto em vegetais quanto doenças humanas e animais. Embora a maior parte das micoses seja menos severa que as bacterioses ou viroses, tá? Então aqui a gente tem as fotos. Quando a gente fala, né, que o exemplo aqui, né, de uma levedura, a gente tem a Saccharomyces, que é uma levedura aí super conhecida, acho que é a mais conhecida, e é unicelular. Então tá vendo a diferença, né, dos outros para... É porque aqui a gente vê uma, duas, três bolinhas, porque ela já tá começando a tá no meio da reprodução, né? Ela já tá aqui, ela se reproduz por brotamento, já começou aqui, né, a brotar. Agora, uma célula seria essa aqui mesmo. É porque a gente vai ver que ela se reproduz por brotamento e aqui já começou, tanto aqui quanto aqui, começou a virar uma segunda célula já aqui, certo? Passando aqui rapidamente, né, um pouquinho sobre aí a estrutura, né, mais leveduriforme ou filamentosa, só para vocês verem, né, qual é a carinha mais aqui, né, de uma estrutura mais leveduriforme, né, da levedura, é mais cremosa, pastosa, tá vendo? A gente tem aqui placas de Petri com diferentes tipos de leveduras aí, né, crescidas, e aí vocês conseguem ver o aspecto delas, né? Aqui já tem os fungos mais filamentosos. Então já vai ter um aspecto aí mais cotonoso,
aveludado, pulverulenta, tá vendo? Parece uma espuma, né? Uma esponja, tá vendo? Só para vocês saberem, porque às vezes vocês têm noção de que fungo é só isso aqui, né? Mas não, eles têm todas essas estruturas diferentes aí podem se apresentar, tá? Macroscopicamente, as colônias de levedura, né, como está aqui nessa foto, nessa e nessa também, não é no microscópio, né? Aqui é como você vê, sem microscópio, como você vê a olho nu, como é que ela cresce na placa de Petri. Contendo meio de cultivo aqui, tá, gente? Elas se assemelham muito a colônias bacterianas, tá vendo? Olhando aqui, ó, você não consegue definir, né? Se essas bolinhas crescidas aqui, ó, são leveduras ou bactérias, porque se parecem muito, tá? Macroscopicamente. E aqui fala um pouquinho do micélio, né? Que é macroscópico também. Então aqui também na placa de Petri, ó, né? Como é a carinha deles. O que vocês já conhecem muito, que vocês têm vê em casa, né? Uma laranja, quando a laranja começa aí a apodrecer na fruteira, né? Você consegue ver aí o fungo crescendo na casca dela. Então, varia, né? Tanto nessas colônias grandes, né? Como aqui, ó, algodonosas, aveludadas, pulverulentas, como tem aqui e também no slide anterior, né? Tem a ver também com a pigmentação, a depender da presença de esporo ou não, pode mudar de cor. Então aqui, né, vocês podem ver aqui e aqui, tá? E também podem surgir aí, os fungos também podem ter hifas aéreas, né, ou hifas vegetativas, como vocês podem ver nessa primeira foto aqui, ó, tá vendo? Ele cresce ali no meio de cultivo, mas tem umas hifas aéreas, veja que ela começa a crescer por toda a placa de Petri, né, até a tampa. As leveduras, gente, já se reproduzem de uma forma diferente do que a gente viu sobre a reprodução das bactérias, tá? Então, só lembrando, né, as leveduras são fungos unicelulares e elas reproduzem assexuadamente por brotamento, que é justamente, né, o aparecimento aí de um broto, né, essa pequena protuberância aqui, que vai crescendo, crescendo, crescendo e eventualmente separa-se da célula mãe, tá? Como tá aqui, ó. E vale ressaltar, né, que leveduras também podem reproduzir-se assexuadamente por fissão binária, que é a forma com que as bactérias se reproduzem. Então, isso aqui vocês já conhecem, tá bom? O desenho está diferente, mas vejam, né, que você tem a elongação da célula, a formação, o aparecimento do septo, distribuição do material, depois o aparecimento, né, da parede, depois eles se separam em dois. Então, todo esse processo aqui vocês já conhecem, foi o que a gente viu em detalhes lá para a bactéria, né, chamado fissão binária. As leveduras, então, se reproduzem tanto por brotamento quanto por fissão binária, certo? Aqui tem só um exemplozinho, né, que elas também podem os fungos podem se reproduzir sexuadamente através da formação de esporos. Né, os esporos dos fungos terrestres são células reprodutivas não móveis, né? Como é que elas vão se mover, então? Através do vento, ou por animais, né? Um animal pousa ali no fungo, depois ele pousa em outro lugar, acaba levando. Então, ele não tem é uma célula reprodutiva não móvel, mas ela é movimentada aí, ela é dispersa através do vento ou por animais, geralmente produzidas nas hifas aéreas que se projetam no ar, né? Então elas ficam ali externamente, né? Projetadas ali para fora. Esse arranjo permite que os esporos sejam arrastados, tá? Por correntes de ar ou por animais, né? E distribuídos a novas áreas, né? Então são dispersos aí. Em alguns fungos, as hifas aéreas formam estruturas grandes e complexas onde os esporos são produzidos. Essas estruturas são chamadas esporocarpos ou corpos de frutificação. E aí tem um exemplo aqui bem prático, né? Por exemplo, quando o esporo fúngico, como é que isso aconteceria? Quando o esporo fúngico cai, né, entre aspas, um substrato apropriado, por exemplo, uma fruta, né, muito amadurecida. Então, a fruta ali tem carboidrato, tem umidade, então é um substrato apropriado. O esporo vai germinar e começar a crescer. Uma hifa parecida com um fio, sabe, gente? Um fio assim vai realmente emergir, subir, né, crescer ali, emergir
do pequeno esporo, assim como a camada de hifas emaranhadas infiltra-se no pêssego, uma outra hifa estende-se em direção ao ar. Então ele se fixa no pêssego, né? Ele vai crescendo através desses, porque está no substrato apropriado, né? Ele infiltra-se na fruta, mas também estende-se em direção ao ar, né? Para fora da fruta. Células das hifas secretam enzimas digestivas dentro do pêssego, degradando seus compostos orgânicos em pequenas moléculas que serão absorvidas pelos fungos. Então vamos supor que a fruta tenha lá, né, sacarose. Então, o fungo precisa ter enzima, né, para quebrar esse disacarídeo, monossacarídeo e poder consumir, por exemplo, certo? E assim eles conseguem absorver, né, quebram em pequenas, vão degradando, né, em pequenas moléculas e conseguem absorver, tá? Então essa é uma outra forma de reprodução dos fungos. E aí, para finalizar, tem um pouco aqui de aplicação, né, dos fungos, vocês já conhecem muito bem isso, já falamos disso, né, na primeira unidade. Então, os fungos estão aí, né, tem uma importância aí na área alimentícia, de modificação de alimentos, produção de enzimas, né, eles estão muito envolvidos na produção de enzimas, por exemplo, lipases, amilases, também funcionam, né, trabalham aí na produção de pigmentos, carotenoides, como carotenoides, produção de fragrâncias, tá? Metabólitos, medicamentos, então, uma infinidade de aplicação, tá? Dos fungos diretamente na dieta, a gente conhece aí champignon, shiitake, por exemplo, né? São fungos. Produção de alimentos, já falamos disso, estão envolvidos aí na fermentação de queijo, pão, vinho, cerveja, saquê. Aqui tem o exemplo, né, da Saccharomyces cerevisiae, que é uma levedura, e é uma cepa aí de panificação, de cervejaria, vinícola, né, produção de álcool, então ela está aí envolvida na fermentação de carboidratos e metabólitos, também a produção de medicamentos, então tem um pouquinho da história aí da penicilina, e também como patógenos, né, gente? A gente sabe que micose, alergias, né, muitas micoses, muitas alergias são causadas por fungos, também deterioração de superfícies, madeira, plástico, né, esse mofo que a gente, até aqui em São Luís tem muito, né, por conta ali nos meses mais úmidos, né, a gente sofre muito com esse mofo, são fungos, certo? Também deterioração de alimentos, produção de micotoxinas, né, então é bem problemático aí no campo, né, aí a gente tem alguns exemplos de matéria-prima contaminada, tem até aqui alguns exemplos dos principais produtores de toxinas, aspergillus, penicillium, fusarium, tá? E aí, algumas das toxinas que eles produzem, mas só para dar uma revisadinha sobre aplicações de fungos, certo? Então a gente fica por aqui nessa aula aí, que é uma revisãozinha rápida de bactérias, fungos, leveduras, certo?